Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre Histórias de Zig, do autor Rubem Braga. Contextualizando a obra e o autor. Histórias de Zig é uma crônica publicada em 1948. O autor Rubem Braga recorda das façanhas inesquecíveis do cachorro Zig e a sua convivência com familiares e amigos. Se em todo Cachoeiro era conhecido por Zig Braga, isso apenas mostra como se identificou com o espírito da casa em que nasceu, viveu, mordeu, latiu, abanou o rabo e morreu. Uma narrativa construída com humor, espontaneidade, contada com afetividade e uma forte dose de lirismo, marca registrada de toda a produção literária de Rubem Braga. A obra recebeu o selo de altamente recomendável, Finelid 2018, produção 2017. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, em 1913 e faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Considerado o maior cronista brasileiro desde Machado de Assis, foi responsável pela renovação do gênero crônica poética, na qual alia um intenso lirismo à linguagem coloquial, a temas simples, a acontecimentos do cotidiano, permeados pela paisagem local, pelas pessoas, pela natureza. Como cronista, sabia ser irônico e crítico, lírico e extremamente bem-humorado. Denunciava as injustiças, combatia os governos autoritários, refletia sobre a vida nas grandes cidades e nas cidades pequenas do interior. Observava as pessoas, as coisas e os lugares. Foram 62 anos de jornalismo e mais de 15 mil crônicas escritas. Motivações ao estudante para a leitura. O livro permite a você, professor, trabalhar vivências do cotidiano. O texto de Rubem Braga e as imagens de Orlando Pedroso constrói a importância do convívio da família. A linguagem não verbal é bastante significativa, já que as imagens traduzem a peraltice de Zig e a afetividade entre a família e o cão. A obra possui habilidades importantes apontadas na BNCC para a etapa inicial do ensino fundamental, como ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa. Enredo, tempo, espaço, personagens, narrador são contempladas. A construção de sentidos para o convívio familiar e social mais afetivo e solidário também é contemplada. Justificativa. O livro se adequa aos alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental com o tema família, amigos e escola e o gênero crônica. O aluno na faixa etária dos anos iniciais do fundamental certamente será atraído pela relação afetiva entre Zig e a família Braga e pelo comportamento peralta do animal. Nesse sentido, a crônica, gênero pertencente ao domínio do narrar, consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária. Favorece a identificação entre o texto e o leitor, a leitura e a compreensão de textos literários, como prevê a BNCC para esta categoria 4. Orientações e atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. Aproximar o aluno da leitura do livro e ativar seu conhecimento prévio. Proporcionar momentos de produção textual. Para o aluno. A história que você vai ler conta algumas das façanhas do cachorro Zig, que conviveu por 11 anos com a família do escritor Rubem Braga. Conheça um trecho com a intenção de oralmente dar continuidade à narrativa. Mas não pensem, por favor, que Zig fosse um desses cães exemplares que frequentam as páginas de seleções, somente capazes de ações nobres e sentimentos elevados, cães aos quais só falta falar para citarem Abraham Lincoln e talvez Emerson. Se eu afirmasse isso, algumas dezenas de leitores de Cachoeiro de Itapemirim rasgariam o jornal e me escreveriam cartas indignadas, a começar pelo Dr. Lofego, a quem Zig. Como trabalhar durante a leitura? Para o professor. Proporcionar momentos de produção textual ou oralmente, ou tendo o professor como escriba ou o próprio aluno, ou também utilizando outras linguagens.
Para o aluno, leia o trecho a seguir e A. Conte com suas palavras o que aconteceu com a mãe do narrador. B. Responda qual o motivo de o autor referir-se a Francisco de Assis. C. Desenhe um velho pé de fruta-pão. Como trabalhar após a leitura? Para o professor. Essas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, incentivar a pesquisa e possibilitar a leitura de outras narrativas. Para o aluno. A. Pesquise para conhecer outros livros ilustrados por Orlando Pedroso. B. Pesquise e conheça outras histórias com animais. C. Pesquise para saber mais sobre Rubem Braga. Você também pode trabalhar essa obra em outras disciplinas. Artes. Confeccione com materiais disponíveis na escola um dos espaços onde Zig ficava ou costumava ir. Os temas principais dessa obra são memórias, lembranças, afetividade e animais, e o tema transversal, ética.